Graça e paz, igreja. Irmãos, antes de nós começarmos aqui, gostaria de orar, que nós orássemos juntos, para que o Espírito Santo venha ministrar, venha falar, venha derramar a Tua palavra sobre as nossas vidas aqui nessa manhã, e que nada, nem o espírito maligno venha roubar a palavra que Deus quer ministrar no nosso coração aqui nessa manhã. Amém? Amém? Você pode orar comigo? Amém. Senhor Jesus, te pedimos nessa manhã que o Senhor tome o nosso coração, tome o nosso espírito, a nossa mente. Fala conosco, Senhor. Traga revelação. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito de mentira, todo espírito de engano, todo espírito de confusão, no nome de Jesus, caia por terra. Que somente o Espírito Santo venha ministrar, venha falar, venha nos ensinar, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu gostaria de dois voluntários, homens, macho, para me ajudar aqui. Tem 3 cadeiras pretas ali, aquelas cadeiras menores. Coloca elas aqui para mim, por favor. Aqui, por favor. Uma do lado da outra. Sim. Marco Túlio, você pode pegar aquele durex ali, aquela tesoura, por favor? Aí você cola aqui para mim. Cola aqui, com durex. Irmãos, enquanto os irmãos vão colando isso aqui para mim, essa semana está um pouco alto o meu microfone, não está? Essa semana eu estava conversando com o pastor João, estava falando algo comigo e com a minha esposa, e até comentou na nossa aula de terça-feira que tem sido maravilhoso esse seminário, tem sido uma bênção. Estou falando por mim, que tenho aprendido muito, que tem sido muito edificante para as nossas vidas. E nós temos falado muito, o pastor João tem ministrado muito, tem nos ensinado muito sobre personalidade, falando sobre a transformação do caráter, de que nós só podemos ser transformados quando há uma ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Quando nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Quando o fruto do Espírito se manifesta nas nossas vidas. E o pastor João estava falando sobre aliança, né, comentando conosco sobre aliança, de fazer uma aliança com as pessoas que vão estar participando a partir dessa terça-feira agora. E confesso, me deu muito temor no coração, pastor. Porque a aliança é uma coisa séria, não é verdade? Aliança é algo... Em Gálatas 3, Paulo diz que uma aliança, mesmo que seja meramente humana, uma vez ratificada, ela não pode ser revogada e nem acrescentar nada a ela. E a nossa aliança é uns com os outros, mas primeiramente é com o Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor. E comecei a pensar muito sobre essa questão da aliança. De como as pessoas hoje, muitas pessoas hoje brincam com essa questão de aliança. Hoje é, amanhã não é. Hoje está, amanhã não está. Hoje eu faço, amanhã eu desfaço. E aliança é algo muito sério. Eu estava pensando, irmãos, em relação ao Evangelho de Deus. Nós conhecemos o Senhor. Amém? E quantos dos nossos filhos conhecem o Senhor, não através de uma pregação de um pastor, não através de um ensino numa sala de aula, mas através da nossa vida, do nosso testemunho? Quantos dos nossos filhos você pode dizer assim, não, meus filhos conhecem a Deus, e quando forem homens, mulheres, já adultos, eles vão continuar seguindo ao Senhor? É claro que existe o livre-arbítrio, eu não posso garantir, a salvação é individual, é claro.
Mas quanto dos meus filhos vão seguir ao Senhor, vão poder dizer que conhecem o Senhor por causa do testemunho da minha vida, pelo que eles viram em mim, pelo que eu ensinei a eles dentro da minha casa? Quanto dos meus netos, vão poder dizer que conhece o Senhor, porque um dia o avô dele, ele viu isso no avô dele, porque era um homem de Deus, porque viveu os princípios da palavra de Deus, e passou para o pai dele, e o pai dele passou para ele. E comecei a pensar nessas coisas. Porque isso é aliança. Aliança que nós temos com o Senhor, com o nosso Deus, que é um Deus vivo. E o que dessa aliança, dessa vida que eu tenho com esse Deus, eu tenho demonstrado no meu dia a dia com os meus filhos? E o que os meus filhos vão poder ensinar para os filhos dele a respeito de Deus, daquilo que ele viu na minha vida? E eu quero falar, você está com o seu boletim aí, e eu quero falar de 3 tipos de pessoas. De 3 tipos de pessoas que não foi eu que inventei, que estão na Bíblia. 3 tipos de pessoas que Paulo menciona no Novo Testamento. E aqui eu coloquei essas 3 cadeiras aqui para exemplificar esses 3 tipos de pessoas. Porque esses 3 tipos de pessoas são os que existem na sociedade. Esses 2 tipos de pessoas aqui estão na igreja. Esse também aqui pode estar. Pode até, às vezes, visitar. Pode até entrar. Mas esses 2 tipos de pessoas aqui, um é igreja e o outro faz de conta. E nós vamos falar desses 2 tipos de pessoas. Esses 2 tipos de pessoas conhecem o Senhor, desses 3 tipos. Amados, o Novo Testamento chama esses 3 tipos de pessoa de homem espiritual, homem carnal e o homem natural. E eu quero usar 3 personagens bíblicos, pai, filho e neto, para exemplificar esses 3 tipos de pessoas, trazendo para a nossa realidade como igreja, como corpo de Cristo. Trazendo para a nossa realidade do que Paulo fala ali, do que é ser homem espiritual, do que é ser homem natural e do que é ser homem carnal. E eu quero usar 3 exemplos bíblicos que nos exemplificam tremendamente o que eu vou falar. Mas antes de mais nada, eu quero ler aqui com os irmãos, se o Jimmy puder colocar para mim, 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, eu quero ler todo o capítulo 2 e também o capítulo 3, do verso 1 ao 9 com os irmãos. Primeira Coríntios, capítulo 2. Amém. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, não fui com discurso eloquente, aqui é Paulo falando aos Coríntios, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Próximo. Pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, nem de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Próximo. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está?
Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas, mas pela sabedoria humana. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Próximo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vós, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Diz assim, galardão. Isso é galardão, irmãos. Pois nós somos cooperadores de Deus. Diga, eu sou cooperador de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Próximo. Amém. Até o 9. Irmãos, Paulo aqui estava falando aos Coríntios, porque ele tinha recebido alguns relatórios de alguns discípulos de como estava bagunçado a igreja em Corinto. De como havia inveja, divisão, confusão, um falando que era de tal, o outro falando que era do outro, um querendo ser mais espiritual do que o outro achando que os dons que ele tinha vinha dele mesmo e queria aparecer mais do que o outro. E aí Paulo escreve essa carta falando com os irmãos. Essa carta era para a igreja. Diga, para a igreja. Essa carta não era para quem não conhecia o Senhor, não era para esse homem natural. Ele estava escrevendo para essas duas pessoas aqui. Paulo estava escrevendo, e principalmente para esse aqui. Nós vamos focar muito nesse aqui hoje. Principalmente para esse aqui, o carnal. O carnal, irmão, não pensa você que ele não conhece o Senhor, não. O carnal é aquele que entregou a vida para Jesus. Ele está dentro da igreja, mas age na carne. Ele não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Ele luta, porque há uma luta constante dentro de nós, entre o Espírito e a carne. O que Jesus disse para os seus discípulos, em certa ocasião, quando eles estavam orando, que eles deveriam vigiar, porque a carne é fraca. Ele disse que o Espírito estava pronto, mas que a carne era fraca. E ele estava falando para quem? Para os discípulos dele. Não era para a multidão. Jesus, nesse momento, não estava falando para aquela multidão que só ouvia ele ocasionalmente. Ele estava falando para os discípulos, porque eles estavam agindo na carne. Irmãos, mas eu quero falar de 3 homens. De um que está sentado nessa cadeira, o outro que está sentado nessa cadeira, e um terceiro que está sentado nessa. Quantos já ouviram falar do rei Davi? Davi era um homem de Deus? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que Davi era perfeito? Mas isso quer dizer que Davi buscava ser perfeito. Isso significa que Davi tinha sido conhecido o Senhor,
tinha sido justificado pelo Senhor, como muitos de nós, que fomos justificados através de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, mas estamos passando pelo processo de santificação. Davi era esse homem. Mas Davi era um homem temente a Deus, sim ou não? Você vai para a história de Davi, do rei Davi, desde quando ele era ainda um pastorzinho de ovelhas. Muitos dos salmos que Davi compôs ainda foram quando Davi ainda era o pastorzinho de ovelha, cuidava das ovelhas do pai. Os irmãos sabem disso? Muitos dos salmos que Davi compôs, muitas composições de louvor e adoração a Deus, Davi compôs ainda sendo um pastorzinho. Ou seja, Davi era um homem que temia a Deus, que buscava a Deus, que queria estar na presença de Deus. Davi fez coisas erradas, sim ou não? Teve muitas falhas, irmãos. Davi foi um mau pai, como nós já ouvimos o pastor João ministrar aqui várias vezes. Davi cometeu adultério. Davi assassinou. Davi tinha muitas falhas, tinha muitos erros, mas Davi era pronto para se arrepender. Davi, quando confrontado com a palavra de Deus, quando Deus enviou o profeta Natã até Davi, em relação ao que havia acontecido com Davi ter adulterado com Betseba e imediatamente ter causado a morte de Urias, o assassinato de Urias, que era um homem de confiança de Davi, um amigo de Davi, leal a Davi. O profeta Natã é enviado até Davi, como uma palavra de Deus, e prontamente, quando Davi foi confrontado, quando Davi entendeu o que ele tinha feito, quando ele compreendeu o pecado que ele havia cometido, qual foi a posição de Davi? Se prostrou diante do profeta, do Senhor, se arrependeu dos seus maus caminhos, se arrependeu diante do Senhor. O homem de Deus. Escreveu o Salmo 51. Eu anotei aqui. E pastor, é o Espírito. Eu anotei aqui, irmãos. Aqui, Salmo 51. Leia o Salmo 51, que você vai ver o exemplo do que eu estou dizendo aqui, do arrependimento de Davi. Chega na sua casa, leia todo o Salmo 51, que você vai ver qual foi a posição de Davi, reconhecendo como pecador diante do Senhor, que ele precisava do arrependimento para poder chegar diante de Deus, para receber o perdão de Deus, para ser lavado, para ser purificado. Davi sempre quando confrontado, irmãos, você vai ver que Davi tinha essa posição de se humilhar diante do Senhor, de se prostrar diante do Senhor, de reconhecer o seu erro diante do Senhor. Davi reconhece e ele dizia, eu pequei foi contra ti, Senhor. Eu pequei foi contra o Senhor. Não foi contra homens. Foi contra o Senhor. Davi reconhecia isso no seu coração. Irmãos, nós conhecemos o Senhor. Nós recebemos domingo após domingo, anos após anos na nossa vida, recebemos palavras, somos ministrados, somos ensinados através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, Deus usando homens de Deus para trazer palavras, para ministrar ao nosso espírito, ao nosso coração. E muitas vezes estamos anestesiados, parece que a palavra vem, mas ela não entra, não faz diferença na nossa vida. E nós precisamos ter essa posição aqui que Davi teve. Davi passou por dificuldades, sim ou não? Levanta a mão quem já leu toda a história de Davi. 95% das pessoas que estão aqui dentro conhecem toda a história de Davi. Se não leu, já viu algum filme, alguém já falou para você, você já aprendeu isso na escolinha, de alguma maneira você já ouviu falar sobre Davi. E Davi, irmãos, a Bíblia diz que aonde Davi ia, todas as batalhas que Davi tinha, Deus era com ele e ele era vitorioso. Deus sempre era com Davi. E Deus faz uma aliança com Davi. Deus estabelece uma aliança com Davi, que não faltaria rei da descendência de Davi no trono de Israel. E Davi, com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, com a vitória de Deus sobre ele, sobre o povo de Israel, Davi começa a conquistar as terras. Começa a unificar o reino. Davi consegue reunir as tribos de Israel e formar um reino forte e sólido. Porque Deus era com Davi. E porque Davi era com Deus.
O desejo sempre do coração de Davi, irmãos, era agradar o coração de Deus. Isso você vai para a palavra, você vai ver, você vai para os Salmos, você vai entender isso. Davi sempre era Deus em primeiro lugar. Sempre era Deus na frente. Era Deus em primeiro lugar, depois eu. Para Davi sempre era assim. Sempre era agradar primeiro o coração de Deus. O que eu estou fazendo, eu agrado o coração de Deus? Pastor, e quando Davi errou? Ele se arrependeu. Ele foi para os pés do Senhor. Ele viu que tinha pecado contra o Senhor. Qual tem sido a minha e a sua posição quando nos deparamos nessa situação? Quando pecamos? Quando fazemos algo de errado? Quando falamos algo que não deveríamos ter falado? O Espírito Santo tem liberdade para agir no nosso coração e trazer esse genuíno arrependimento? Qual tem sido a nossa posição, igreja? Diante do Senhor, quando nós saímos dos trilhos? Porque Davi saiu dos trilhos muitas vezes. Mas ele voltou. Através do arrependimento e do perdão de Deus sobre a vida dele, ele voltava de novo para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. O nome de Davi era pronto. Compromisso. Compromisso. O homem espiritual, ele é um homem de compromisso. Compromisso com a casa de Deus. Compromisso com a obra de Deus. Compromisso com o povo de Deus. Compromisso com a família. Daquilo que eu falei aqui no começo. O quanto dos seus filhos e dos seus netos vão poder dizer: eu ouvi o vovô, homem de Deus, fazer isso, falar isso, pregar isso, viver isso. Quanto? Porque Davi, irmãos, ele foi até um mau pai. Mas de uma coisa os seus filhos não vão poder dizer: que não viram o Davi, um homem que se arrependia e um homem que fazia tudo em primeiro lugar para agradar o Senhor. Essa era a posição de Davi. Por isso que o Senhor o chama de homem segundo o coração de Deus. Um homem compromissado. Um homem que primeiramente ele queria agradar a Deus. Não é aquela coisa que muitos crentes falam, não. Não, o que importa para mim é agradar a Deus, o resto é que se dane. Ué, que negócio é esse que se dane? Não, primeiro eu quero agradar a Deus. E aí, eu tenho também que agradar os meus irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ser simpáticos com as pessoas, sim. Você vai ler isso lá em Atos 2, 47, que o povo tinha, os apóstolos, os homens de Deus, os crentes daquela época, a igreja, tinha simpatia do povo. Mas o meu primeiro compromisso é com o Senhor. É com as coisas de Deus. O quanto do meu dia a dia, o quanto da minha vida, do que eu faço, do que eu falo, do que eu penso, tem sido para glorificar a Deus. Davi era um homem que pensava sempre em agradar o Senhor. Davi, quando chega ali no meio daquela tribulação toda, quando o gigante Golias estava afrontando o povo de Deus, o povo de Israel, Davi não chega ali querendo aparecer, como os irmãos deles acharam. Davi simplesmente, como era um homem, um adorador, um homem que tinha o Senhor no coração, ele fica logo intrigado e revoltado, porque ninguém tinha se levantado e estavam deixando afrontar o Deus de Israel. Tanto é que Davi diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem do diabo que está afrontando o Deus vivo? Foi essa ou não a palavra de Deus, de Davi? Davi estava preocupado com o nome de Deus, com o que eles estavam falando do nome de Deus, com a blasfêmia que estava se levantando contra o nome de Deus. Ali Davi não estava pensando nele, no povo, ele estava pensando primeiramente no Senhor. E por causa dessa posição no coração de Davi, Deus traz vitória através das mãos de Davi naquele lugar. Não foi a pedrinha que derrubou o gigante, irmãos. Não foi a habilidade de Davi somente que derrubou aquele gigante. Mas foi o Senhor, o poder de Deus que estava sobre a vida de Davi. Era a unção de Deus que havia na vida daquele homem que fez com que aquele gigante fosse derrotado. Quantos gigantes eu e você temos derrubado na nossa vida? Não com as nossas próprias mãos,
mas gigantes que têm caído diante de nós por causa do poder de Deus que há em nós, por causa da unção de Deus que há em nós. E por que há essa unção e esse poder de Deus na nossa vida? Por causa do compromisso. Essa unção, esse poder de Deus, essa vida de Deus só está em nós quando há compromisso, quando somos discípulos. Diga, discípulos. Porque só pode ser discípulo quem é espiritual. Discípulo verdadeiro. Discípulo fiel do Senhor. Que tem compromisso com o Senhor. Que primeiramente para ele é o Senhor. Deus está no centro da vida dele. Quanto Deus tem sido centro na nossa vida. Tem uma frase do... O irmão não vai achar que eu estou citando aqui porque eu estou me embandeando para o lado de lá. Não. Mas o Papa Francisco, estava até comentando com o Fabrício hoje, tem gente rindo lá atrás. O Papa Francisco, ele disse uma frase assim: sabe qual é o oposto da fé? Eu pensei, incredulidade, né? O oposto da fé. O oposto da fé não é a incredulidade. O oposto da fé é a idolatria. É a fé em outros deuses. Não é a fé, porque a fé, a nossa fé, a fé cristã, é a fé baseada no nosso Deus verdadeiro. Se eu não tenho fé no meu Deus verdadeiro, então eu tenho fé em qualquer outra coisa, que pode ser Deus na minha vida. Porque qualquer coisa que toma o lugar de Deus é idolatria, e se torna um Deus na minha vida. O meu trabalho, o meu tempo, a minha esposa, o meu carro, qualquer coisa pode se tornar um Deus na vida de uma pessoa. Sim ou não? Qualquer coisa pode se tornar um Deus na vida, ser centro na vida daquela pessoa. E eu achei interessante essa frase, que o oposto da fé é a idolatria. É a fé em outros deuses. Porque tem gente que fala que, às vezes, muitas das vezes, esse natural aqui, ele diz que ele é ateu. Não existe ateu, irmãos. Não existe. Não existe ateu. Porque ele pode não crer no Deus da Bíblia. Ele pode não crer no Deus que nós servimos. Ele pode não crer em Jesus Cristo, Salvador. Mas ele crê em alguma coisa. Ele crê na ciência, ele crê na filosofia, ele crê nele mesmo, no seu ventre. Ele crê em qualquer coisa. Ele crê no seu dinheiro. Alguma coisa é Deus na vida dessa pessoa. Então quando alguém fala para você que é ateu, isso não existe. Porque ateu é aquele que não tem Deus nenhum, não crê em nada. Alguém sempre crê em alguma coisa. Nem que seja em si mesmo. Então ele é o Deus dele. Irmãos, Davi foi esse homem que tinha compromisso com Deus. Que andava com Deus. Que errava, que falhava, como eu e você erramos e falhamos. Mas o que era mais importante é que esse homem, isso doía em Davi. Isso precisa doer em mim e você, irmãos. Por isso que Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse... Paulo ali estava frustrado, irmãos. Quando Paulo declara essas palavras ali em Romanos 7, se eu não estiver enganado. Romanos 7. Quando Paulo declara que ele não queria fazer o mal que a carne dele pedia, que ele lutava contra aquilo, mas ele acabava fazendo, Paulo estava frustrado com a posição dele. Eu sou um homem que crê no Senhor Jesus, que prega o Senhor Jesus. E por que eu tenho essas atitudes? Porque é uma luta constante dentro de nós. O Leomar uma vez ministrou aqui sobre o lobo. Qual lobo você tem alimentado? O espírito ou a carne? O que está mais alimentado na nossa vida? O espírito, cheio da palavra de Deus, em oração, em buscar a Deus, ou a carne? Porque a carne, as coisas da carne desagradam a Deus, levam o homem a cometer coisas que talvez ele não quer. Quantas vezes eu e você cometemos coisas erradas, falamos coisas que não devemos, temos atitudes que não gostaríamos de ter, e depois nos arrependemos. Nos arrependemos porque é o Espírito Santo de Deus sobre nós. Porque há o Espírito Santo de Deus sobre nós. Por isso que nós nos arrependemos. Muitos se arrependem, alguns infelizmente ainda não se arrependeram. E aí se tornam homens carnais. Conhecem a Deus, ouvem a palavra de Deus,
mas não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dele. Esses são os carnais. Irmãos, quem foi o filho de Davi que subiu no trono depois de Davi? Salomão. Salomão começou muito bem a sua história. Muito bem. A Bíblia diz que Salomão era sábio, que não existia e não existiria outro homem tão sábio na face da terra como Salomão. Entendia de tudo. Você vai ler Provérbios, você vai ler Salmos, você vai ler Eclesiastes, você vai ler Cantares, você vai ver que o homem sabia de tudo. Poesia, fazia música, conhecia de botânica, conhecia de animais, conhecia tudo. Tudo Salomão sabia. Era um homem muito sábio, a ponto da Bíblia dizer que vinham pessoas de várias nações para conhecer a sabedoria e a riqueza de Salomão. Quando começa o reinado de Salomão, ele tinha a prática de orar por ele e pelo povo. Em certa ocasião, quando Deus falou com Salomão, e falou com Salomão, Salomão, me pede o que você quiser. O que você quiser que eu te faça, eu vou fazer. O que é que Salomão pede a Deus? Sabedoria. Deus, eu quero sabedoria. Sabedoria para poder reinar como meu pai reinou. Sabedoria para ser um homem justo como foi o meu pai. E Deus fala para ele, Salomão, porque não me pediste nada para você, para o seu bem-estar, eu vou te dar sabedoria, que você me pediu, e vou te dar muita riqueza. E você vai ser muito honrado. E Deus cumpriu a promessa. E Salomão se tornou esse homem. Só porque Salomão, irmãos, começou a ficar um pouco... Você vai ler a Bíblia, você percebe isso nas entrelinhas. Soberbo. Porque as pessoas começaram a ir lá para conhecer a sabedoria de Salomão. E Salomão esbanjava. Começou a mostrar muito para as pessoas a sua riqueza, a sua sabedoria. E começou a deixar de glorificar a Deus. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Pelo que aconteceu depois. E Salomão ele tinha um problema, irmãos. Ele gostava muito de mulher. Quantos homens temos aqui? Você gosta de mulher? Amém, glória a Deus. Mas Salomão gostava muito. Salomão tinha 700 no original e 300 no paralelo. 1000 mulheres. Irmãos, 1000. 1000 mulheres. Olha só a situação. E uma coisa, Deus quando fala com Salomão pela segunda vez, na primeira vez foi quando Deus falou para Salomão que ele pudesse pedir o que ele quisesse, e ele pediu sabedoria. Depois Deus fala de novo com Salomão, e Deus fala assim, olha Salomão, seu pai, o Davi, o espiritual, o homem de compromisso, ele era um homem reto diante de mim. E eu fiz uma promessa para o seu pai. Eu abençoei seu pai, dei vitória, seu pai reuniu as tribos de Israel, formou um só reino. Eu fui com seu pai e serei contigo também. E serei com a tua descendência. Fala comigo, se você for, Salomão, como foi seu pai comigo. Não desviar dos meus caminhos, não andares diante de outros deuses. E Deus foi relatando o que Salomão tinha que fazer. Aí o que acontece, irmãos? O cidadão arrumou 700 mulheres, esposas, e mais 300 concubinas. 1000 mulheres. 1000. Quem é casado? Levanta a mão. Imagina, 1000 mulheres. Sua esposa é uma bênção. Não estou falando que ela não é, não. Mas imagina 1000. 1000. Irmãos, imagina que Salomão, quando, eu não sei, mas talvez de 3 em 3 anos, o ano tem 365 dias, e Salomão não foi como seu pai Davi, que vivia na batalha, né? Porque Salomão não foi um homem de guerra. No tempo de Salomão houve paz. Né? Olha só que bênção que foi o reinado de Salomão. O pai dele é que teve que ralar para conquistar. Entregou nas mãos do filho, o filho teve paz. Tanto teve paz que foi construir o templo, teve paz para reconstruir os castelos, teve paz para acumular esse tanto de riqueza, para escrever aquele tanto de provérbios.
E o livro de Cantares, né? Provavelmente cada um ali era para uma mulher diferente, que ele estava falando uma poesia, fazendo um poema. Irmãos, imagina que o cara, se ele tivesse ocasião de ter uma mulher por dia, uma mulher por noite, não sei, daqui a 3 anos que ele ia encontrar com aquela mulher de novo. Se fosse uma por dia, né? Não sei como era a circunstância do cidadão, mas vamos supor que fosse uma, ele dedicasse um dia para cada mulher. Daqui a 3 anos que ele ia encontrar com ela de novo. Então, irmãos, quando elas tinham a oportunidade, é claro que elas iam exigir alguma coisa, que elas pensavam, só daqui a 3 anos que eu vou ter a oportunidade de falar com ele de novo. Só daqui a 3 anos que eu vou vê-lo de novo, que eu vou ter a oportunidade de falar com ele, mais intimamente. E aí, irmãos, Deus tinha falado para Salomão, não para Salomão, mas Deus tinha falado para o povo dele, quando deu os mandamentos, que o povo de Deus, o povo de Israel, não deveria se casar com outros povos. E nem dar as suas filhas em casamento para os filhos dos outros povos. E o que é que o tal do Salomão fez? Irmãos, eram princesas. Você vai ver lá que as esposas de Salomão eram princesas. E ele foi fazendo alianças com todos esses povos, inimigos ou não. Ele via a princesa, era bonitinha e falava, eu vou fazer aliança com esse povo. As mais feinhas, eu acho que ele ia mandando destruir as cidades. Porque a Bíblia fala que na época de Salomão, o maior exército que teve Israel foi no reinado de Salomão. Muitos carros, mais de 40 mil cavalos. Que exército, hein? Mais de 12 mil carros. Mais de 12 mil carros. Cada carro, mais ou menos, era puxado por 2 ou 3 cavalos. Então era mais ou menos isso. 40 mil. Ainda tinha uns cavalinhos de reserva lá ainda. Um baita de um exército. Um homem muito rico. E aí começou a fazer aliança com esses outros povos através dos casamentos. Ia casando, ia juntando, ia fazendo o seu harém. Mas olha a complicação que isso trouxe a Salomão. Ele já começou a se pervertendo aí, porque violou uma ordem, uma direção de Deus, de não se misturar com outros povos. E foram essas mulheres, a Bíblia diz, que foram essas mulheres que levaram a Salomão a introduzir os deuses na terra de Israel, os seus deuses. E ele começou a levantar templos em Israel em adoração a esses deuses. Começou a colocar deuses dentro do próprio palácio, da sua própria casa. Começou a pegar dinheiro, ouro de Israel, para levantar templos na cidade, nas nações dessas mulheres. E às vezes, porque era tanta mulher na cabeça do cidadão, para não ficar enchendo muita paciência, ele falava, vou logo fazer isso que ela me pediu. E Salomão começou a sair do propósito de Deus. Salomão estava pensando primeiro nele, depois em Deus. Seu pai pensava em Deus e nas coisas de Deus. Salomão estava pensando nele, em satisfazer os desejos da carne dele. Começou muito bem, aprendeu, viu o que o pai tinha feito, que o pai era um homem de Deus, mas começou a se desviar, começou a adorar a outros deuses. A Bíblia diz isso, irmãos. Você pode lá ler depois em 1 Reis. Salomão começou a adorar esses deuses. Salomão começou a levantar, a gastar muito do ouro, da prosperidade que Deus tinha dado a ele, em fazer templos a outros deuses. Irmãos, e Salomão conhecia a Deus. Ele não tem essa desculpa de falar, não, eu não conhecia o Deus que o meu pai serviu. Deus falou 2 vezes. 2 vezes bem claro com Salomão. Muitos dentro da igreja estão assim. Entregaram sua vida para Jesus. Conhece o Senhor, mas está com seu coração em muitas outras coisas antes do Senhor. Tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Menos a presença do Senhor, menos agradar ao Senhor. Tudo vem em primeiro lugar. Depois, se sobrar, é de Deus. Depois, se der, é para Deus. Se eu puder, eu vou. Sabe que tipo de crente é esse aqui, o carnal, irmãos? É aquele que parece, é o crente denorex, né? Parece, mas não é. Finge que faz, mas não faz.
Às vezes você até olha para ele e fala assim, esse aí é. Parece joio. Mas uma hora é trigo. Agora é trigo? Não, é joio. Você nunca sabe direito o que o cidadão é. Uma hora é joio, outra hora é trigo. Irmãos, sabe o que me incomoda muito nisso? Né, em algumas pessoas? E eu falo isso porque Deus falou comigo, por causa de mim, porque eu estava sendo uma dessas pessoas. E sempre quando a gente ministra, sempre Deus fala primeiramente com a gente. Glória a Deus pela misericórdia dele que nos ensina para que nós possamos nos arrepender diante dele. São pessoas que reclamam de tudo. Porque essas pessoas aqui também são comparadas ao carnal com aquele povo que saiu do Egito. Sabe aquele povo que estava aprisionado lá no Egito, que Moisés foi um instrumento de Deus para libertar o povo? Quando eles estavam no deserto. O povo carnal é comparado ao povo que estava no deserto. O povo que estava lá no Egito era esse povo aqui, natural. Já tinham ouvido raramente falar de Deus, mas não conheciam a Deus. Mas quando eles estavam no deserto, eles estavam conhecendo a Deus, porque eles tinham visto o que Deus fez. Ele viu as pragas que foi enviada ao Egito, eles viram os milagres que foram feitos através da mão de Moisés, quando abriu o mar vermelho, quando Deus usou Moisés ali para abrir o mar vermelho. Eles eram sustentados dia após dia com maná. Quando estava muito quente, uma nuvem, que era a presença de Deus, vinha sobre eles. Quando estava à noite, que fazia muito frio, vinha uma coluna de fogo para os aquecer. Era a presença de Deus no meio deles. Então esse povo não tinha desculpa de falar que não conhecia a Deus e não tinha visto os feitos de Deus. Mas o quanto esse povo murmurou. O quanto esse povo reclamou. Pastor, mas eles, mesmo assim, eles eram sustentados por Deus. Sim. Quantas vezes nós murmuramos, reclamamos, fazemos que somos e não somos? Uma hora somos joio, uma hora somos trigo, e Deus está com a mão dele sobre a minha vida e a sua vida. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Deus tem cuidado, tem trazido provisão. Mas sabe o que Deus queria para aquele povo? Não era essa promessa que Deus tinha feito a eles. Não era essa a promessa que Deus tinha feito. Deus tinha feito a promessa para eles de uma terra que mana leite e mel. Não era de manazinho todos os dias. Que bênção que tinha o maná todos os dias. Que bênção que eu e você somos supridos todos os dias. Mas o que Deus tem para o seu povo, a promessa de Deus para o povo de Deus é uma terra que mana leite e mel. É provisão. É alegria de espírito. É uma vida consagrada a Deus. Era o que Davi vivia. É que um homem de Deus espiritual, compromissado com a palavra de Deus, tem que viver. Se não temos vivido isso, irmãos, é porque temos sido mais carnais do que espirituais. Temos vivido mais fazendo a nossa vontade, tentando cumprir os nossos desejos, correndo atrás dos nossos sonhos, do que a vontade e os sonhos de Deus. Talvez o meu sonho, a minha vontade é lícita. Não estou dizendo que não é. Mas será que a minha vontade, os meus sonhos, os meus desejos, glorificam a Deus primeiramente? Exaltam o nome de Deus primeiramente? Ou eu penso em mim, e aí se sobrar um tempinho, se sobrar alguma coisa, eu dou para o meu Deus. Porque era isso que o povo de Israel fazia, um povo idólatra, que conhecia a Deus e mesmo assim fizeram um bezerro de ouro. Que viram o mar se abrir, e mesmo assim murmuravam todos os dias, queriam voltar para o Egito. Recebiam maná, provisão de Deus todos os dias, e mesmo assim estavam lembrando da cebola do Egito. Quantas vezes eu e você estamos lembrando da cebola do Egito, da coisa lá para trás? Há 30 anos atrás, quando eu era... Irmãos, passou. É o hoje. É o que nós temos feito para o Senhor. É como nós temos agido diante do Senhor. É como eu e você temos vivido para o Senhor que conta. E aí a gente vai conversar com muitos cristãos, com muitos irmãos. Só houve murmuração. Só houve reclamação. Ah, mas isso não está bom. Se fosse assim era melhor. Aí fica assim. Ah, desse jeito tá bom, mas se fosse do outro jeito seria melhor. Aí fica do outro jeito. Ah, desse jeito tá bom, mas se pudesse ficar assim, sabe, nunca está agradecido. Um pastor amigo meu uma vez ministrou e ele dizia que a memória do coração é a gratidão.
A gratidão é a memória do nosso coração. O homem de Deus, ele precisa ser grato. Grato por tudo, irmãos. Por estar vivo. Só o motivo de nós estarmos aqui hoje vivos, ouvindo a palavra de Deus, isso é motivo de muita gratidão. E às vezes a gente acha que está fazendo favor para Deus de vir à igreja. Irmãos, nós precisamos, como igreja, nós precisamos despertar. Acordar para a realidade. Quantas vezes temos vivido esse homem carnal? Fala de todo mundo. E ainda fala assim, estou falando para ajudar. Você já ouviu isso? Não, sabe por que eu estou falando fulano? É para ajudar. Não. É para criticar, é para destruir mesmo. Porque se a intenção fosse ajudar, teria procurado a pessoa e falado diretamente para ela. Conversa fiada. Isso eu estou falando para mim e para você. Salomão começou bem, mas terminou mal, irmãos. Terminou mal. E a herança que ele deixou para o filho foi terrível. Aí vem o filho, Roboão, filho de Salomão, que sentou no trono após a morte do seu pai. O cidadão era natural. Não conhecia nada de Deus, porque eu tinha visto só o pai com aqueles monte de deuses, servindo aquele monte de deuses. Como é que ia saber quem era o Deus verdadeiro? Quem era o Deus todo-poderoso? Salomão não teve essa desculpa, porque viu o pai dele servindo o Deus todo-poderoso. Agora Roboão viu um monte de bagunça. Era um monte de bagunça. E olha que Roboão também teve muitas mulheres, mas eu acho que não foi um centésimo, um décimo, sei lá, do que... Eu acho que Roboão teve umas 15 mulheres. E olha que era mulher pra caramba, 15, 20 mulheres. Roboão, irmãos, sabe o que conseguiu fazer no reinado dele, com pouco tempo de reinado? Dividir aquilo que esse aqui tinha juntado. Ficou com uma tribo só a tribo de Judá. E sabe por que a tribo de Judá ficou? Por causa da aliança de Deus com Davi. Deus falou que por causa da aliança com Davi, Deus falou, por causa da aliança com Davi, homem de Deus, eu vou deixar essa tribo. Não vou tirar totalmente o reino. E foi a tribo que Davi pertencia, a tribo de Judá. Mas as outras tribos todas foi para Jeroboão. Porque Deus falou para Salomão que por causa do pecado de Salomão de ter desviado dos caminhos do Senhor, ele ia entregar o reino na mão do servo. Jeroboão era servo de Salomão. Servo. Não era de linhagem real nenhuma. Era servo. E Deus entregou nas mãos de Jeroboão as outras tribos de Israel. E aí, o Roboão, que não sabia para onde apontava o nariz. Essas são as pessoas naturais, irmãos, que não conhecem ainda a Deus. Que não ouviram falar do Senhor. Que é aquele que eu falei que até fala que é ateu. Mas é porque não sabe nada. Sabe criticar, sabe falar mal, sabe fazer qualquer coisa, menos conhecer a Deus. Críticas e mais críticas. Esse é o nome natural. Esse é o homem natural que Paulo fala. Quer ver o que a Bíblia fala do homem natural? Eu quero ler aqui juntamente com os irmãos. 1 Coríntios 3:12. 3:1. 1 Coríntios 3:1, 2. Eu, porém, irmãos, vamos ler junto ali. 1 Coríntios 3:1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a crianças em Cristo, deles leite e não alimento sólido. Não, peraí. Perdão, irmãos. 1 Coríntios 2:14. 1 Coríntios 2:14. Desse tamanho aí eu não vou conseguir ler, não. 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las. Ou sabe, não sabe para onde aponta o nariz. Porque elas se discernem espiritualmente. Não é capaz de entender. Esse aqui não era capaz de entender nada sobre Deus. Porque era natural. Não conhecia o Deus
Todo-Poderoso, como Davi conhecia, como Salomão conheceu por causa do seu pai. Não sabia para onde apontava o nariz. Era totalmente fora da perspectiva do que Deus tinha para a vida do homem. Somos nós, irmãos, que fomos gerados no pecado. A Bíblia diz que antes de conhecermos o Senhor, nós éramos o quê? Criaturas. Nós éramos criatura. Fomos concebidos no pecado, havia a raiz, a semente adâmica dentro de nós, a semente do pecado. Mas quando nós conhecemos o Senhor, nós fomos feitos filhos de Deus. Esse ainda não foi feito filho, mas ele pode ser feito filho. Através daquilo que eu e você vamos fazer. Eu quero ler com vocês, bem no comecinho aí, na introdução, eu coloquei um provérbio escocês muito interessante. Você pode pegar o seu boletim aí? Existe um provérbio escocês que diz assim: existem 3 tipos de pessoas. As que deixam acontecer. Aqui, ó. As que deixam acontecer. Vamos ver no que vai dar. As que fazem acontecer, porque tem compromisso. Ela faz acontecer, ela faz diferença, porque ela tem unção de Deus sobre a vida dela, e ela entende que ela precisa de fazer. E as que perguntam: o que aconteceu? Existem as que fazem acontecer, as que deixam acontecer, e as que dizem: o que aconteceu? O que está acontecendo? Para onde que foi? O que é? Da onde que veio? Para onde que vai? Esse era Roboão, irmãos. Não sabia para onde apontava o nariz. E sabe por que ele perdeu? Os reinos foram divididos? Porque Salomão, que começou o seu reino bem, e depois caiu na onde que não deveria ter caído, começou a cobrar impostos muito altos do povo. Estabeleceu impostos altos e começou a escravizar o povo. E aí foram conversar, os príncipes foram dar conselho a Roboão. Roboão, seu pai fez isso, colocou impostos muito altos. Seu pai estabeleceu muito trabalho, tá? O povo está sentindo assim, escravizado. E aí deram um conselho e falou assim: e aí, você podia, né, melhorar esse negócio aí para ganhar a simpatia do povo. Sabe o que o Roboão fez? Vai continuar assim. É desse jeito. Não tem negócio de abaixar, não. Queria aumentar ainda. E aí, irmãos, foi aonde que os príncipes das tribos falaram: não, então não dá mais para andar junto com esse homem. Não sabia para onde apontava o nariz. Mas essas pessoas aqui, trazendo aqui para a nossa realidade, o homem carnal que Paulo fala no Novo Testamento, eles podem sim se tornarem espirituais, irmãos, através do testemunho daquilo que eu e você vivemos, como nós vamos levar a palavra do Senhor, o Evangelho a essas pessoas. Porque muitas dessas pessoas aqui não têm entrado, não têm sentado nessa cadeira, porque essa pessoa aqui, esses carnais, têm envergonhado o nome de Deus. Tem sido vergonha. E a palavra de Deus diz: não envergonhais o Espírito que há em vós. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando nós entristecemos, nós estamos envergonhando o Espírito Santo de Deus. Não estamos deixando o Espírito Santo trabalhar em nós, colocar em nós o fruto do Espírito. Porque o que nós precisamos, eu e você, irmãos, para matar a carne, o pecado que é em nós, é que o Espírito Santo, que o fruto do Espírito esteja dentro do nosso coração, no nosso Espírito, agindo em nós. Que o fruto do Espírito esteja sendo trabalhado dentro de cada um de nós. Aí sim nós vamos matar todos os outros obras da carne que há em nós. O pastor João estava falando sobre isso, que tem fruto do Espírito que mata 3, 4 obras da carne que há em nós. Então o que nós precisamos, irmãos, é deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós. É sermos cheios do Espírito Santo, da presença de Deus. E isso nós só vamos conseguir através do compromisso com o Senhor. É Deus em primeiro lugar, depois eu. Porque aqui é Deus em primeiro lugar. Aqui é eu em primeiro lugar e depois Deus. Aqui sou eu e mais eu. E nunca Deus. Mas esse aqui pode se tornar esse aqui, se esse aqui não atrapalhar.
E muitas vezes nós temos atrapalhado as pessoas de entrarem na igreja. Muitas vezes nós temos sido, ao invés de sermos portas para que as pessoas entrem no reino de Deus, nós estamos fechando, bloqueando a porta. Com os nossos conceitos, com a maneira que nós agimos. Você já viu as pessoas dizer assim, não, para ser crente igual fulano, eu prefiro ser assim do jeito que eu sou. Já ouviu, irmãos? Eu já ouvi uma pessoa falando isso para mim, para ser crente do jeito que você é, eu prefiro ficar onde eu estou. Eu lembro que em 2004, no ano que eu casei, eu estava liderando uma célula e um irmãozinho, ele teve coragem de se levantar lá dentro e falar isso para mim. Pastor não, que eu não era pastor nessa época ainda. Para ser crente igual você é, porque era a maneira que eu falava, a maneira que eu agia. Era crente, conhecia a Deus, amava a Deus, mas muitas vezes dava um mau testemunho na maneira de agir. Falou, para ser do jeito que o senhor é, eu sou assim, para que eu vou então ser crente? Eu já sou desse jeito. Irmãos, isso é um tapa na cara. Isso é para envergonhar. Irmãos, como nós temos nos portado diante de Deus? Temos sido crentes espirituais. Podemos ter defeitos, ter falhas. Não estou falando aqui de ninguém perfeito, não, irmãos. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos passando pelo processo de santificação em nossas vidas. Ou vamos ser esses crentes carnais, que conhecem a Deus, mas é invejoso, fala demais, murmura demais, reclama demais, fala mais do que a boca, fofoqueiro, fuxiqueiro, futriqueiro. É crente. Lê a Bíblia, devolve o dízimo, levanta a mãozinha na igreja, diz aleluia, glória a Deus. Está até salvo. Porque recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas está sendo um entrave para que outros sejam salvos, para que conheçam a palavra de Deus e entrem no reino de Deus. Porque Paulo fala, se nós fosse continuar lendo ali no capítulo 3 de 1 Coríntios, sobre a salvação e o galardão. Onde ele fala que vai queimar as obras, se é palha, feno, madeira, ou se for ouro e prata, na hora que for ser provado pelo Senhor, vai até ser salvo pelo fogo. Sabe aquele assim que a porta está fechando e você está entrando? Entrei, fui salvo. Mas olha a maneira. E aquele que vai receber o galardão de Deus. Porque salvação e galardão são diferentes. Salvação é pelo que o Senhor fez. Pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Galardão ele recebe pelas obras que eu faço. Pelo enquanto eu enriqueço o reino de Deus. Por quanto eu sou usado por Deus para fazer com que essas pessoas, o natural, se torne espiritual no reino de Deus. Por aquilo que eu tenho plantado na vida das pessoas. Por aquilo que eu tenho sido usado. Por aquilo que eu tenho sido deixado trabalhar o Espírito Santo em mim. E aí eu manifestar as obras que o Espírito Santo está fazendo dentro de mim através do fruto do Espírito. Porque, irmãos, quem é espiritual, quem é cheio da palavra de Deus, não precisa de forçar nada, não. Flui. Você conversa com a pessoa, flui a palavra de Deus, flui a vida de Deus. Não estou falando de perfeição aqui, não. Estou falando de ser homem e mulher de Deus. De quando a pessoa necessitar de algo, de uma oração, ela vai buscar você. Porque ela vê em você um homem ou uma mulher de Deus. Porque esse aqui, será? Porque às vezes viu você falando demais. Às vezes viu você comentando demais sobre a vida dos outros, sobre a vida alheia. Aí fala, se eu for lá falar alguma coisa da minha vida para esse irmão aqui, será que ele não vai sair espalhando para ninguém? Pastor, mas não existe gente assim não. Dentro da igreja? É. Fala mais do que a boca, como eu falei. Irmãos, a sabedoria não vem no muito falar, não. A sabedoria vem, às vezes, é no seu silêncio. É no seu testemunho. Naquilo que você vive no seu dia a dia. Não precisa você ficar falando, não, aos quatro ventos, não. O próprio Espírito Santo de Deus é quem vai te mostrar. Porque Ele quer te usar. E Ele sabe que você está disposto a isso, que você tem compromisso.
Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Você quer ser usado. O próprio Espírito Santo de Deus vai provocar uma ocasião para que isso aconteça. Para que esse aqui, natural, que está em crise, que não conhece o Senhor, que não sabe para onde aponta o nariz, entrar no reino de Deus. Ser igreja. Não estar na igreja. Estamos todos nós aqui. Mas ser igreja de fato e de verdade. Amém? Amém. Você pode se colocar de pé, irmão? A multidão, irmãos. A multidão, que é o homem natural. Ele pode, através do meu e do seu testemunho, se tornar igreja espiritual, um homem de compromisso. Qual desses exemplos nós temos dado? Temos até começado bem, mas aí como Salomão escorregou e não voltou mais. Porque Davi escorregou, mas levantou e continuou. Salomão escorregou e foi ladeira abaixo. Como tem sido nosso comportamento diante do Senhor? Em qual cadeira dessa nós temos sentado? Eu quero que você faça essa reflexão hoje na sua casa. No seu boletim tem 3 perguntas aqui que eu quero que você faça essa reflexão. Lembre dessas 3 cadeiras. A do discípulo espiritual, que tem compromisso. A do crente ocasional. Uma hora é, outra hora não é. Carnal, não tem compromisso, é ele em primeiro lugar. Ou eu ainda sou natural? Que é isso, pastor? Não. Talvez nós estamos ainda natural. Não sabemos nem para onde aponta o nariz. Faça essa reflexão lá na sua casa. Tem as perguntas para meditação. Que tipo de pessoa, segundo o conceito bíblico, eu estou sendo? Quais os 2 maiores motivos que me impedem de priorizar a minha vida espiritual? Quais as 2 coisas mais importantes que eu farei para desenvolver minha vida espiritual? Ser um crente espiritual. Porque muitas vezes, quando nós vemos pessoas sendo crentes espirituais, orando, impondo as mãos sobre as pessoas, liberando o poder de Deus, declarando cura, às vezes nós olhamos assim, será? Estamos já tão cheios de ranço, de religiosidade, de coisas no nosso coração que a gente começa a julgar as pessoas. Mas eles estão fazendo. Estão pregando a palavra, estão sendo ousados, estão impondo as mãos, estão declarando, estão profetizando. Enquanto muitas vezes nós estamos criticando, olhando e criticando. E atrapalhando os que querem entrar. Ou talvez nem querem, porque não sabem. Mas se ouvirem e entenderem, compreenderem, vão entrar no reino de Deus. Amém, igreja? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero aqui nessa manhã, Deus, juntamente com os meus irmãos, te pedir, Pai, te pedir, Deus, perdão, porque muitas vezes, Pai, os meus irmãos, temos andado como esses crentes carnais, como crentes ocasionais, uma hora somos, outra hora não, uma hora somos joio, outra hora somos trigo. Mas nós queremos ser, Deus, homens espirituais, discípulos do Senhor, homens e mulheres com compromisso, Pai, que colocam o Senhor no centro, que tem o Senhor como prioridade. Senhor, em nome de Jesus, queremos ser essas pessoas, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, encha-nos do Teu Espírito, Pai. E eu sei, Pai, que para sermos cheios do Teu Espírito, precisamos, Deus, nos encher da Tua palavra. Precisamos, Senhor Deus, sermos verdadeiros adoradores. Buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Desejar a Tua presença. Gera em nós, Pai, esse desejo. Gera em nós esse desejo de conhecer o Senhor cada vez mais. E que para que nossas descendências, Pai, tanto naturais como filhos naturais, como descendência espiritual, possam conhecer o Senhor como Deus único e verdadeiro. O Deus da Bíblia, o
o Deus único, o Deus real, e não deuses, Pai, como muitas vezes nós temos vivido dentro da igreja, como homens carnais. Temos vários deuses. Coisas são prioridades na nossa vida, e o Senhor vem depois. Nós não queremos ser esse tipo de pessoa, esse tipo de crente. Nós queremos glorificar e honrar o Teu santo nome. Encha-nos, Senhor. Cria em nós um desejo, Pai. Eu te peço aqui nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, toca na minha vida e na vida dos meus irmãos. Cria em nós um desejo, Pai. Um desejo, Pai. Uma fome, uma sede de buscar ao Senhor, de ser como és o Senhor, de como aquela canção que nós cantamos aqui hoje. Dá-nos um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, coração, Senhor Deus, que quer satisfazer, glorificar, exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus nós te pedimos nessa manhã. Obrigado, Pai. No nome e na autoridade de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade.